Boa noite a todos, meus cumprimentos e desejos desde já, um feliz ano de 2024 para todos nós, começando o segundo dia do ano, mas ainda os nossos propósitos estão em pleno momento correto, Certamente, nós ficamos pensando, antes de fazer a prece, só fazer essa abertura, que a mudança do ano, ela pode não significar nada para nós, Pode ser uma contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, ano novo. E continuarmos exatamente no mesmo batidão, na mesma toada da vida, mas ela pode ter também o sentido que eu quero justamente enfocar hoje, de uma renovação de um propósito. Nós como espíritas, com esse propósito que a doutrina espírita nos traz, justamente da educação espiritual, Então nós vamos justamente falar sobre isso, neste momento tão especial, que é justamente agora que nós estamos fazendo os nossos projetos materiais, O que nós vamos fazer neste ano? Nós vamos certamente colocar, na nossa pauta, mas também, acima de tudo, quais são os nossos projetos espirituais. Porque no final do ano a gente faz o balanço. As empresas fazem o balanço, a gente faz o balanço da nossa condição financeira, como é que foi o ano. E também podemos fazer o balanço, como que nós caminhamos no ano, Vamos falar nisso, Buscar pelo pensamento, buscar a inspiração, a proteção e o amparo dos benfeitores espirituais, esses emissários de Jesus que se colocam incansavelmente à nossa disposição no trabalho do bem. Que possa, Senhor, neste ano de 2024, esta casa que a todos acolhem, sofredores, necessitados de amparo, necessitados de consolo e necessitados de orientação espiritual. Assim como também, Senhor, as nossas famílias tão necessitadas, e nós em especial também carentes de forças, de ânimo e de esclarecimentos, para que possamos prosseguir em Teu nome, Senhor, atuando e trabalhando no bem. Que assim seja. Nesta semana, eu acho que ontem, acho que foi ontem, no Momento Espírita, nós tivemos uma mensagem que dizia a primeira palavra. E a mensagem era justamente no sentido de a gente escolher uma palavra, uma frase ou um texto que a gente se identificasse e passasse a cultivar essa palavra, esse texto, durante o ano todo, como uma forma de afirmação, uma forma de nos recordarmos insistentemente das necessidades que às vezes temos. Mas qual palavra? O texto dizia que a gente podia escolher o texto, a palavra que nós se identificássemos. Por exemplo, ele citou amorosidade, gratidão, fé. Então é justamente a palavra que nós podemos, cada um de nós, escolher e particularmente, trabalharmos aquela palavra, cultivarmos aquela palavra durante todo o ano. Uma forma de
nós, buscando através da lembrança insistente, uma forma de a gente, de repente, melhorar, a gente colocar em prática alguma situação que a gente ainda não está cultivando. Ele diz o texto que poderíamos anotar em vários lugares e deixar afixado para não esquecermos dessa palavra, desse texto, enfim. Porque a palavra ela exprime primeiro o que nós trazemos dentro de nós. Então, se nós escolhemos a palavra generosidade, por exemplo, nós vamos trabalhar essa palavra durante todo o período, durante todo o dia, e durante todas as relações, para que, de fato, nós pratiquemos a generosidade. E eu citei a generosidade, não foi em vão, porque nesse livro, Educação dos Sentimentos, o autor, Jason de Camargo, que é do Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte, ele conta uma historinha no sentido de como nós podemos melhorar os nossos sentimentos. E ele conta uma história muito interessante. Ele diz o seguinte, que uma determinada pessoa, ele coloca o nome de João, começou a frequentar o centro espírita. E começou a trabalhar no centro espírita, começou a frequentar o ESD, começou a frequentar o desenvolvimento mediúnico, assistir às palestras, mas ele ficou um tanto quanto perturbado até, vamos dizer, no sentido de se dar conta de todas as deficiências que ele tinha e olhar para frente e ver todas as virtudes que ele deveria melhorar. Então ele ficava, mas aqui vai demorar muitas encarnações para que eu possa ser alguém melhor, até conseguir todas essas virtudes que eu vejo aqui no Evangelho, que eu vejo. E um dia ele estava à noite, em reflexão, e um benfeitor, ou um espírito, enfim, apareceu e se fez presente na sua presença. E indagou dele por que ele estava daquela forma, tão triste, tão desanimado. Ele diz, eu estou vendo aqui que tem tantas virtudes para praticar, para conquistar, e não vou conseguir nada disso. E o benfeitor disse assim, João, por que você não elege uma virtude? Por que você não elege uma virtude? Em vez de você ficar preocupado com tantas virtudes, por que você não elege uma apenas? Só que, aí ele acrescentou, só que essa uma que você escolher, você vai fixar nela em pensamento, em palavras, em olhar, em atitudes. 24 horas por dia. Pensamentos, olhar, palavras e atitudes. E ele ficou, se é uma, facilitou a minha vida. Mas qual? E aí o benfeitor disse, por que não bondade, por exemplo? Por que não bondade? Mas João, não se esqueça, bondade 24 horas por dia, no pensamento, no olhar, nas atitudes, ou seja, nas todas as suas relações você vai fixar a bondade como roteiro para a sua renovação espiritual. Daqui a 2 anos eu volto. Vou te dar um prazo de 2 anos para que você trabalhe com a bondade. E João começou, de fato, a trabalhar com a bondade, e ele logo percebeu que ele era muito complicado em casa. A relação dele em casa, ele era muito complicado com a esposa, com os filhos, e ele foi fixando então na bondade para
justamente as suas reações em relação às atitudes que vinham. E foi percebendo que, ao longo do tempo, na família, a partir do instante que ele começou a colocar em prática a bondade como roteiro, pensar na bondade, agir na bondade, falar na bondade, inclusive olhar com bondade para as pessoas. E assim ele fez, em casa, no trabalho, na rua. E, passado o período, ele mesmo se deu conta de que havia feito um progresso muito grande no sentido da bondade, mas com a bondade, naturalmente, ele carregou junto outras virtudes: a humildade, a generosidade, a amorosidade. Ele foi trazendo, porque, veja só, quando nós começamos a praticar virtudes, seja qual for, nós vamos trazendo junto conosco todas elas ao mesmo tempo. Porque se a pessoa é humilde e ela pratica a humildade realmente verdadeira, com isso vem a generosidade, a bondade, a amorosidade, vem a caridade e assim sucessivamente, né? Então, essa primeira nossa situação que nós vemos, às vezes nós pensamos assim, mas é muito difícil a nossa transformação. Nós vamos justamente focar no texto que eu trouxe aqui do Evangelho, estudando o Evangelho de Martins Peralva, que ele fala da renovação. Ele mesmo diz que é difícil, mas nós vamos ver que talvez não seja tão difícil assim. Depende às vezes de boa vontade, depende de iniciativa nossa, né? Então, nós vamos justamente meditando e refletindo sobre essas possibilidades que nós temos. E tem uma pequena historinha que está no livro Cartas e Crônicas, justamente na dedicatória do livro. Quem tiver esse livro, Cartas e Crônicas, pode olhar. Tem uma passagem do Espírito Tagore, que ele conta uma passaginha bem curtinha, né, nessa dedicatória que ele faz na abertura do livro, Cartas e Crônicas, que ele diz assim, que um lavrador, ao final da sua jornada, caminhava pela estrada, e quando de repente ele avistou no horizonte uma carruagem que se aproximava, toda luminescente, essa carruagem. E ela veio e pousou próxima a ele. E, abrindo a porta, ele percebeu que era o Senhor da vida. E o Senhor da vida, que estava todo luminoso, estendeu a mão e pediu esmola para ele. Ele riu. Ele falou: Senhor da vida, pedir esmola para mim, um pobre lavrador? Mas mesmo assim ele estendeu a mão e retirou do seu embornar, lá no Paraná nós chamamos de embornar, né? Retirou do seu alfarroge, nome assim mais ou menos, né? Mas retirou e entregou um grão de trigo ao Senhor da vida, que agradeceu e partiu. Para sua surpresa, quando o Senhor da vida se afastou, eis que ele se dá conta que aquele grão de trigo havia retornado em forma de uma pedra preciosa. Então ele, caindo em si, né, ele disse: que louco que fui, porque não dei tudo que tenho ao Senhor da vida. E aí o Espírito agora diz assim: na atualidade da terra, o materialismo compromete edificações veneráveis da fé.
no caminho dos homens. Sabemos que o Cristo pede cooperação para a sementeira do Evangelho redivivo que a doutrina espírita veicula. E, agora, minhas palavras, proponho esta humilde tarefa, Senhor, que aqui realizo neste momento, que não chega a valer um grão de trigo, e retiro de minhas singelas possibilidades, mas repito, reverente, ante a bondade do Cristo, palavras de Tagore: ah, Senhor, compreendo a significação de teus apelos e a grandeza de tua bondade, mas perdoa ao pequenino servo que sou, se nada mais tenho de mim para te dar. A lição nessa singela passagem, retratada pelo Espírito Tagore, é clara e nos mostra, o valor do nosso trabalho, daquilo que nós podemos oferecer, daquilo que um grão de trigo representa, uma singela tarefa, de repente, um singelo se colocar à disposição do próximo, mas que se revela como uma pedra preciosa aos olhares do Senhor da vida. Então, agora, entrando no capítulo 3º do livro Estudando o Evangelho de Martins Peralva, ele intitulou Brilhe a vossa luz. E é justamente a nossa proposta de que em 2024 a nossa luz possa se refletir, possa brilhar, no sentido de as boas obras, o trabalho, a nossa renovação possa se mostrar para aqueles que eventualmente estão em contato conosco, mas acima de tudo para cada um de nós principalmente. Diz o texto: o supremo objetivo do homem na terra é o da sua própria renovação. Veja só que afirmativa de Martins Peralva. Qual é a razão de estarmos encarnados? A resposta está aqui. A resposta está aqui. É a própria renovação, ou seja, a renovação de cada um de nós. O que se constitui essa renovação? Nos sermos melhores a cada instante, a cada dia, a cada momento, de forma a refletir todo o nosso conteúdo. Aprender, refletir e melhorar-se pelo trabalho que dignifica, eis a nossa finalidade: aprender, refletir e melhorar-se pelo trabalho que dignifica. Nós vamos ver que trabalho, aqui, logo à frente ele dá o conceito de trabalho, ele tem um sentido maior do que o que a gente imagina que é o trabalho físico. Não é o trabalho físico, é o trabalho físico também, mas o trabalho, ele tem um conteúdo maior do que esse que nós às vezes imaginamos. Quando fala de trabalho, você tem que trabalhar, a pessoa já pensa nas suas tarefas do dia a dia. Eis a nossa finalidade, o sentido divino da nossa presença no mundo. Descendo o Cristo das esferas de luz, da espiritualidade superior à Terra, teve por escopo, teve por finalidade, orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. E aqui eu faço um parênteses, justamente para nós buscarmos lá no Livro dos Espíritos uma resposta muito parecida com essa afirmativa aqui, que está na questão 1009 do Livro dos Espíritos, em uma
mensagem, nessa questão 1009, tem várias mensagens de diversos espíritos, Santo Agostinho, Fenelon, e aqui por apóstolo Paulo apóstolo, que diz assim no início da sua mensagem: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Ou seja, o que é gravitar? É como se, nós aprendemos isso na escola, né? Que o Sol gravita em torno, aliás, a Terra gravita em torno do Sol. Então veja que o apóstolo Paulo, em espírito, diz que gravitar para a unidade divina é a finalidade da humanidade. Ou seja, todos nós, como se estivéssemos caminhando em direção à unidade divina. Mas aí vem a questão: como chegar lá? Para atingi-lo, ou seja, para atingir essa proposta, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência, o conhecimento. Ou seja, a justiça ser praticada em toda a sua inteireza, né? No sentido de dar a cada um o que é seu, e respeitar. O amor, por si só, já responde, e a conhecimento. Conhecimento que nos eleva junto com o amor e a prática da justiça. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, enquanto nós estivermos ainda centrados a praticando, estivermos ainda nesse espaço de injustiça, cultivando ainda o ódio, a malquerência, a ignorância, nós ainda estamos distante dessa gravitação. Porque essas 3 coisas nós temos que reverter, justamente. Para que nós possamos nos aproximar, nós precisamos cultivar essas 3 virtudes em sua inteireza: o amor, a justiça e o conhecimento. Então, veja, às vezes a gente fala: mas o progresso espiritual nosso, ele não dá saltos. Isso aí a gente os espíritos já nos falam. E a gente também imagina que nós vamos subindo degraus, quando na verdade nós não subimos degraus na escala evolutiva. A escala evolutiva é como se fosse uma esteira rolante. Porque se você der pular de um degrau para o outro, você dá um salto. Mas na escada você vai subindo devagarzinho, 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 devagarzinho. Questão 1009, quem quiser depois pode. Bom, prosseguindo, Martins Peral ainda diz o seguinte: brilhe a vossa luz. Eis a palavra de ordem, enérgica e suave de Jesus. A quantos lhe herdaram o patrimônio evangélico, trazendo ao mundo, ao preço do seu próprio sacrifício, infinita ternura de sua angelical alma, sugere-nos, incisiva e amorosamente, o esforço benéfico: brilhe a vossa luz. Incisivo e amorosamente, brilhe a vossa luz. O interesse do Senhor, veja que coisa consoladora, o interesse do Senhor é o que seus discípulos de ontem, de hoje e de qualquer tempo sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada,
esclarecida e fraterna. O Evangelho aí está. O Evangelho aí está. O tempo todo a gente fala do Evangelho, a gente lê o Evangelho, assiste palestras. O Evangelho aí está, como presente dos céus, para que o ser humano se replete com suas bênçãos, se imunde de suas luzes, se revigore com suas energias e se enriqueça com os seus ensinos eternos. O Espiritismo, em particular, com a reviviscência do cristianismo, também aí está, ofertando-nos os oceânicos tesouros da codificação. Pode-se perguntar, qualquer um de nós podia fazer essas perguntas aqui: de que mais precisa o homem para engrandecer-se pela cultura e pelo sentimento, se lhe não faltam os elementos de renovação pleno, integral e positiva? Que falta ao homem moderno, usufrutuário de tantas bênçãos, para que brilhe a sua luz? Ou seja, nós temos, com a tecnologia de hoje, uma gama extraordinária, e o próprio Espiritismo tem essa fonte, né, inesgotável, de trazer para nós mensagens esclarecedoras, orientadoras. O que está faltando então? Porque, veja só, se a gente olhar bem, muitas vezes as pessoas falam: mas não é possível continuar desse jeito, o mundo do jeito que está. A violência, maledicência, não é possível mais continuar desse jeito. Porque dá uma impressão que nós estamos, ao invés de avançarmos na esteira volante, nós estamos indo para baixo. Dá essa impressão. Os desavisados, porque exatamente o mal, ele faz muito barulho e é muito mostrado, né? Agora os trabalhos do bem, aquelas situações que são de forma de amor ao próximo, enfim, todas essas situações de bondade, de generosidade, elas não são mostradas, não são vistas. Então, como o foco é nas coisas ruins, dá a impressão de que nós estamos no meio de uma calamidade, está tudo perdido. A renovação do homem, sob o ponto de vista moral, intelectual e espiritual, é difícil, sem dúvida, olha aí. Mas é francamente realizável. Aí ele vem agora dizer exatamente o que é que precisa. É indispensável, tão somente, disponha-se ele, ou seja, nós, a humanidade, a sociedade, ao esforço transformativo, com a consequente utilização desses recursos, o Evangelho, a doutrina espírita, ou seja, tudo que nós temos colocado à disposição, assim como se fosse também o católico, o Evangelho, mas a mesma coisa. Tem o Evangelho para nós, tem para eles, nós temos a doutrina espírita e eles têm as interpretações, as orientações. Então todos nós estamos cercados de todo esse manancial de possibilidades. Disponha-se ele ao esforço transformativo, com a consequência e utilização desses recursos, desses meios, desses elementos que o Evangelho, e em nós particularmente o Espiritismo, nos fornece exuberantemente, farta e abundantemente, sem a exigência de qualquer outro preço, a não ser o preço de uma coisa bem simples. Só uma coisa é exigida:
Boa vontade, diz o texto. Ou seja, a boa vontade. E a questão 1009, aliás, a questão 909 no Livro dos Espíritos, fala exatamente isso, né? Kardec pergunta: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Poderia? Sim, diz os Espíritos, sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, o que o Martins Peral está fazendo é justamente uma afirmativa que está dentro do Livro dos Espíritos, na questão 909, que já em 1857, na codificação, os Espíritos já nos disseram de que pouquíssimos de nós nos esforçamos para justamente que a nossa evolução, a nossa renovação dê um salto de qualidade. Ele vai agora apresentar o programa de renovação, que é fundada no estudo, na meditação, prece e no trabalho. Ele vai definir cada um dos 3 pontos, justamente para nos orientar. Estudo, ele diz, o primeiro, o estudo. O estudo se obtém através da leitura do Evangelho, dos livros da codificação ou de qualquer outras obras educativas, religiosas ou filosóficas, que o levam a projetar a mente na direção de ideais superiores. Boas obras, quis dizer, né, Martins Peralva. Então, a leitura de boas obras, seja o Evangelho, seja aquelas obras complementares, né, que nos orientam, que traz ensinamentos valiosos. O segundo, aliás, ele complementa, ele diz assim ainda, o estudo deve ser meditado, assimilado e posto em prática, a fim de que se transforme em frutos de renovação efetiva, positiva e consciente. Aí ele diz, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segundo ponto é a meditação. Meditação, a meditação para nós, tanto que ele coloca a prece junto com a meditação, porque nós ocidentais não temos, talvez a Simone tenha, e o Marcelo talvez tenha até essa prática, né, de sentar na posição zen, ali e entrar naquela sintonia, né, que eu sinceramente não consigo. Já tentei fazer meditação, mas não consigo, né? Não sei se é por causa do meu zumbido no ouvido, eu tenho um zumbido no ouvido, e quando eu fico em silêncio o zumbido fica muito latente, aí eu fico só ouvindo meu zumbido, né? Não consigo desligar propriamente, né? Porque a meditação pressupõe que você desligue do pensamento, né? Se afaste e deixa, né? Por isso que ele coloca, então, junto com a meditação, a prece. Porque a prece a gente já tem esse domínio de nos recolhermos, né? Mas de qualquer forma ele diz assim, a meditação é o ato pelo qual se volve, ou seja, se volve o homem para dentro de si mesmo, onde encontrará a Deus no resplendor de sua glória, na plenitude do seu poder, na ilimitada expansão de seu amor. O reino de Deus está dentro de vós. Através da prece, aí é a segunda possibilidade, né?
através da prece, da meditação, ou seja, no recolhimento da prece, obterá o homem a fé de que necessita para a superação de suas fraquezas e a esperança que lhe estimulará o bom ânimo na arrancada penosa, bem como o conforto e o bem-estar que lhes assegurarão nos momentos difíceis o equilíbrio interior. A meditação e na prece aurirá o homem a sua própria tonificação, o seu próprio fortalecimento moral e a inspiração para o bem. E por fim, tem primeiro nós falamos do estudo, falamos da meditação, prece, e agora falamos do trabalho. O trabalho é o terceiro ponto. Então, estudo, prece e trabalho. O que é o trabalho? No conceito de Martins Peralva. O trabalho, em tese, para ser um processo de evolução, configura-se sob 3 aspectos principais: material, espiritual e moral. Através do trabalho material, propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhes confiou, para com a sociedade de que participa. O trabalho material, o trabalho nosso profissional do dia a dia. O trabalho espiritual exerce a fraternidade para com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. E por fim, o trabalho moral lutará simultaneamente para sublimar aquelas que já se sente aquinhoada. Ou seja, o trabalho moral é aquela briga, luta, eu não sei como é que a gente usa o nome, aquela luta contra si mesmo, que a Irani fala, a luta que você trava consigo mesmo, é isso. Para o quê? Para melhorar. Esse é o trabalho que chamamos de moral. Em resumo, a aquisição, cultivo e ampliação de qualidades superiores que o distanciem definitivo da animalidade em que jaz há milênios de milênios, é na vossa perseverança que possuireis as vossas almas. A palavra do Senhor brilha a vossa luz, impele-nos, ou seja, impulsionam-nos na atualidade a realização desse sublime programa, renovação moral, cultural e espiritual. E ele finaliza dizendo o seguinte: a estrada é difícil, o caminho é longo, repleto de espinhos e pedras, de obstáculos e limitações, porém, a meta é perfeitamente alcançável. Uma coisa apenas é indispensável: um pouco de boa vontade. Boa vontade construtiva, eficiente e positiva. O resto virá no curso da longa viagem. Veja que interessante a lição, Uma lição que, em princípio, não ia fazê-la, mas depois que eu abri o livro, essa passagem tão interessante, porque o que eu ia fazer, na verdade, era o capítulo 38 desse mesmo livro, que diz sobre a força do exemplo. Quando Jesus diz assim, vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também vós. Então eu ia falar justamente sobre isso. Mas aí eu achei a renovação, com esses passo a passo, essa prática que nós podemos até visualizar no nosso dia a dia, importante para esse começo, para esse começo de ano, a gente e nesse livro, nesse capítulo 38, tem uma frase só que eu gostaria de deixar ela para mostrar como é importante, como a espiritualidade, ela se preocupa, ela trabalha incessantemente por nós. Diz assim:
constitui sempre motivo de alegria para os instrutores espirituais, encarnados e desencarnados. Veja só, encarnados e desencarnados, né? Perceberem que o indivíduo, ao tornar-se espírita ou cristão, né, adotar as práticas cristãs, modifica-se para melhor. Veja, quando a gente dá um passinho à frente, é motivo de regozijo para os benfeitores espirituais. Quando a gente deixa de fazer um mal que está de repente projetando a fazer, se abstém de fazer por vontade, porque pode deixar de fazer por impossibilidade, mas quando deixa de fazer por vontade, já é motivo de regozijo do mundo espiritual. Eles investem muito em nós. E os próprios benfeitores espirituais, vejam as obras de André Luiz. Os benfeitores espirituais trabalham pensando no próximo. Estudam, trabalham para melhorar o atendimento, para ser mais útil, mais importante. Então fica para nós, né, esse alento, porque o Evangelho não deve ser triste, como diz uma passagem de Emmanuel. Ele diz que o trabalhador espírita, o trabalhador no Cristo, o companheiro do Cristo, não pode ser amarrado, cara amarrada, mal-humorado, usando minhas palavras, né, mas mais ou menos nesse sentido, né? Mas alguém otimista, alegre, né? Então que isso seja para nós, né, esse alento, e seja um ano que nós chegarmos ao final de 2024, possamos fazer um balanço e constatar, como o João constatou naquela pequena história, que melhorei, minhas relações melhoraram, e melhoraram porque foi a resposta que eu também melhorei, né? Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Agraciado, Senhor, com a Tua presença, nós somos gratos. Somos gratos por estarmos aqui, Senhor, neste momento, transformando um grãozinho de trigo em uma pepita preciosa para a nossa intimidade, para o nosso crescimento. Esses benfeitores, trabalhadores, que não têm recesso e são incansáveis, possam continuar, Senhor, nos assistindo, nos inspirando e abençoando, não só os encarnados, mas todos os encarnados e todos os nossos irmãos desta casa, nossa família, enfim, todos aqueles necessitados de amparo, de conforto e de consolo espiritual. Hoje, agora e sempre, que assim seja.